Eu quero convidar a atenção da igreja para a leitura da Palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o capítulo 6, versículo 3. O reverendo Vitor Pereira Júnior está já assentado aqui no lugar do reverendo Wesley. Você imagina a sua responsabilidade, na cadeira do emérito, né? Ali tem 60 anos de quilometragem ministerial, viu? Você está pegando um bastão precioso, né? Experimentado aí. Mas a cadeira do Wesley está garantida, que é só hoje que ele vai sentar aqui, viu? E quando vier, evidentemente, para também participar dos cultos. É uma alegria muito grande esse momento, e nós alteramos um pouquinho a nossa ordem ritualística da ordenação, deixando a parênese para esse momento da pregação, até para não termos dois sermões, né? A palavra de Deus nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ó Deus, nós pedimos nesta hora a instrução do Teu Espírito Santo, que possa iluminar mentes e corações para termos a compreensão da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No dia 17 de dezembro de 1865, o presbitério do Rio de Janeiro, reunido, tomou a decisão de ordenar ao sagrado ministério o primeiro pastor nacional brasileiro, que fora o reverendo José Manuel da Conceição, conhecido também como Padre Protestante. Essa alcunha lhe foi dada não no meio evangélico, mas ainda no meio católico romano, porque ele já tinha uma perspectiva diferente da fé, antes de conhecer, em essência, o protestantismo. Fora o pastor que fez a parênese naquela ocasião, ninguém mais, ninguém menos do que o reverendo Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário brasileiro, missionário em terras brasileiras a plantar a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não sou Simonton, você não é José Manuel da Conceição. No entanto, o texto usado por Simonton naquela parênese foi simplesmente, segundo aos Coríntios, capítulo 5, só o versículo 20. Simonton tinha muita coisa para dizer, em um versículo só, certamente ele fez um longo sermão. Eu tenho pouca coisa para dizer, preciso usar mais o texto bíblico, mas eu faço uso desta mesma informação que nutriu aquela primeira ordenação, a partir da qual dezenas de milhares de outras pessoas foram ordenadas ao sagrado ministério, incluindo você, que se não foi o último, que de repente está acontecendo um agora, né, você já ficou para trás, que a roda gira depressa. E esse texto, no seu final, a parte que lemos, diz assim: em tudo recomendamo-nos a nós mesmos. E eu quero falar nesta manhã sobre um ministério recomendável. Quando nós vamos procurar uma atividade de trabalho, seguimos a uma empresa, a uma repartição, nós gostamos de ir munidos de uma carta de recomendação. Eu sou muito solicitado a respeito disto, não só de ex-funcionários que trabalharam aqui, mas até membros da igreja,
que precisam ali de um aval ministerial para dizer que o sujeito é bom, gente crente, alguma coisa desta natureza. Eu nunca me furto, desde que seja verdadeiro, a fazer a devida recomendação. É algo que se leva em consideração, porque é importante que aquele que vai assumir o encargo seja uma pessoa bem recomendada, né? Que tenha aquelas características de atitude, de ética, de comportamento que privilegiem a empresa, o trabalho ao qual ele é direcionado. E não menos nós, ministros da palavra, aqueles que receberam este encargo. Podemos ser menos do que pessoas recomendáveis, pessoas que a gente não tenha problema de dizer, este aqui eu recomendo. Aliás, nas missões que eu tenho assumido ao longo de mais de 40 anos de vida pastoral, nos concílios da igreja, também sou muito demandado por colegas que às vezes pedem uma recomendação para sair de um campo, para ir para o outro, e eles levam muito em consideração alguma coisa que a gente diga a este respeito. Você, Vitor, é uma pessoa que dispensa maiores elogios pela sua formação de família, pelo lar que você constituiu recentemente, pela carreira que você já vem exercendo há muito tempo, desde os seus tempos de um militar, um advogado militante também na vida jurídica, e nesses tempos recentes, quando você deriva para a área do ministério pastoral. Você fez um curso muito consistente, um aluno brilhante, e eu lembro do exame de você no presbitério, em que você se ouve muito bem. Isto a gente dispensa de fazer maiores comentários. Mas eu quero realmente enxergar esta passagem da Bíblia que lemos agora com algumas informações importantes do que é um ministério recomendável. E eu quero aqui afirmar o seguinte, isso não é só em relação ao reverendo Vitor, ao nosso licenciado, ao Hector, ou qualquer outro líder que está aqui presente, mas a toda a igreja. Porque há o ministério da palavra, mas há o ministério da música, há o ministério da adoração, há o ministério da ação social, há o ministério do ensino. Os ministérios são variados. E o Senhor nos posiciona aqui, ali, acolá, e nós precisamos revelar um ministério recomendável. Então a palavra de hoje não é só para o nosso reverendo Vitor, mas para todos nós. E a primeira coisa que eu quero destacar desse texto lido é que o ministério recomendável, ele tem origem no Senhor, o Deus que chama, o Deus que vocaciona, o Deus que nos incumbe, o Deus que nos desperta para alguma coisa, o Deus que coloca na nossa mente que é necessário atuar aqui, ali ou acolá, que inquieta o nosso coração para arregaçarmos as mangas e tomarmos o arado nas nossas mãos sem olhar para trás. Esta passagem inicia fazendo essa declaração: tudo provém de Deus. O Senhor é a origem, o Senhor é o começo, Ele é o fundamento, Ele é aquele que nos impulsiona, porque se nós não tivermos esta consciência de um chamado, de uma vocação divina, as coisas começam a ficar difíceis. E nós precisamos ter muita convicção a esse respeito, particularmente no que tange a vida pastoral. Nós fomos assim chamados, e quando o fomos, quantas vezes não indagamos no íntimo da nossa alma, é isso mesmo, Senhor? Porque às vezes no calor da emoção, são situações que se apresentam dentro de nós, e quando a gente menos espera, já está lá dentro do seminário fazendo matérias difíceis de teologia, e a certa altura a gente diz assim, Senhor, eu não sabia que era isto. E de duas uma, ou o Senhor confirma e diz, é isso mesmo, é por aqui mesmo, e a gente diz, é assim que o Senhor me quer, é aqui que o Senhor deseja que eu esteja, e a gente vai até o fim. Ou então o Senhor diz assim, entendeu? Não era isso, eu queria você em outro ministério. Você não entendeu direito, né? Você não teve a compreensão clara das coisas. É importante que a gente compreenda com clareza estas realidades. Aliás, conta-se de alguém que buscava de Deus
o chamado, a vocação, o que o Senhor tem para mim? E ele sonhou com alguma coisa que aparecia assim no céu, no ar, como que desenhado até talvez por uma aeronave que passou e soltou a fumaça. Tinham 3 letras, VPB, e ele era de uma outra nação, e ele pensou assim, deve ser, vá para o Brasil. E aquilo foi insistente, vá para o Brasil. E ele veio para o Brasil, foi um desastre no seu ministério. E ele então indagava do Senhor, eu não entendi, o Senhor botou lá, vá para o Brasil, VPB. E o Senhor disse assim, você não entendeu, era vá plantar batata. Às vezes o Senhor quer que você seja um excelente plantador de batata. E não propriamente uma outra vocação. Não é indigno ser um agricultor. Aliás, diga-se de passagem, como nós precisamos de bons agricultores. Então, tem origem no Senhor, tudo provém de Deus. Mas especialmente esse texto vai falar sobre essa origem. Por quê? Porque isto começa no plano de salvação do Senhor. É o Senhor que nos salvou. É o Senhor que nos remiu. É o Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E de que forma o fez? Se fez pecado por nós. Ele que é impecável. Na pessoa do seu Filho. Carregou sobre si, no pesado madeiro, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, para que assim fôssemos nele feitos justiça. Começa com o Senhor. Se não é o Senhor que nos salva na cruz do Calvário, não é o pastor que vai nos salvar, não é o culto que vai nos salvar, não é a estrutura de governo da igreja que vai nos salvar, é o Senhor que nos salva. Então, o ministério recomendável, ele tem origem no Senhor que nos salvou, nos remiu e nos chama com santa vocação. Mas em segundo lugar, nós aprendemos desse texto que o ministério recomendável tem foco na reconciliação com o Senhor. De fato, a passagem que estamos examinando, e mesmo a parte anterior e depois o que segue, traz uma ênfase nesta obra que só o Senhor poderia fazer. Por quê? Porque ainda no Éden, o homem aqueceu ao apelo do tentador, rebelou-se contra o Criador, voltou-lhe as costas, e nisto consiste a queda, de tal sorte que um abismo se criou entre Deus e os homens. Não é o coração do Senhor que nos afasta dele, são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, assim vaticinou Isaías no capítulo 59 do seu livro. Sim, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E tantos esforços humanos foram empreendidos para que esta região abissal fosse coberta por uma grande ponte de filosofia, de religião, de bons atos, de bons procedimentos, e a ponte foi até um pedaço e caiu. Era uma ponte impossível de ser construída pelo homem. Mas quando o Senhor fez a ponte em forma de cruz, pela vinda do seu Filho ao mundo morrer em nosso lugar, a ponte foi estabelecida e agora nós podemos transitar na direção do Senhor. A isto se chama reconciliação. É uma ação de Deus, provém do Senhor. E o ministério como tal, seja o ministério pastoral, seja qualquer outro ministério da igreja, tem que ter foco na reconciliação, porque a igreja prega a reconciliação. A igreja não é juiz de ninguém. A igreja não deve ficar criticando isso, aquilo outro. A igreja precisa anunciar que em Cristo Jesus nós temos reconciliação com Deus. Que nós não precisamos mais ficar brigados com o Senhor. Que não há sentido para nós ficarmos distantes de Deus, porque a ponte foi construída. E é notável que o versículo 18 já diga, há um ministério da reconciliação que nos foi confiado. A palavra ministério, ela, assim traduzida, ela traz a ideia de um serviço. O ministro é um servidor, reverendo Vitor. O ministro não é uma pessoa que tem uma titulação tal, que ele pode até usar no seu cartão de visita, como se isso lhe desse um status. Ao a gente a pôr o nome de ministro do Evangelho, nós estamos dizendo, nós estamos servindo o Evangelho. Nós estamos servindo as mesas com esse prato delicioso que é o Evangelho. E qual é a nossa ministração? Deus em Cristo reconciliou o mundo. Por isso também o versículo 19 vai falar da palavra da reconciliação. Sejam os seus sermões, reverendo Vitor, carregados da palavra da reconciliação.
Não sejam sermões rudes, grosseiros, grotescos, como infelizmente muitas vezes nós acabamos ouvindo de pessoas que parece que perderam o foco na reconciliação. Se imaginam realmente julgadores dos homens e das mulheres, das gentes e dos povos. Isso pertence ao Senhor, o juízo pertence ao Senhor. A nós foi dada a incumbência de pregar, de falar, de anunciar a palavra da reconciliação. Por isso o ministério recomendável, ele é focado, ele tem um direcionamento muito claro na reconciliação com o Senhor. Mas em terceiro lugar nós aprendemos nesse texto que o ministério recomendável tem a autoridade do Senhor. Deus é Senhor altíssimo, excelso, soberano. Cantamos isso já no início do nosso culto. É dele que dimana todo o poder e toda a autoridade. Mas é interessante que o Senhor confia aos ministros, seja desse ministério ou daquele ministério, a autoridade. É por isso que o versículo 20 vai nos chamar de embaixadores em nome de Cristo. O que o embaixador faz? Ele representa os interesses do seu país, no país vizinho, no país distante. Ele está ali em nome do país, ele está ali em nome da maior autoridade do país. Ele faz a sua carreira diplomática, ele presta concursos, ele se habilita para isso, é uma pessoa que ganha renome, ganha destaque, mas ele nunca pode perder de vista que o que ele está fazendo ali não é no interesse próprio, pessoal, para alcançar os seus objetivos particulares. Ele está ali para representar os interesses da sua nação. E qual é a nossa nação, senão o reino de Deus? A nós foi confiado este reino. O Senhor declarou isso peremptoriamente: vos dou o reino. E Ele nos nomeia como embaixadores de tal sorte que aonde a gente vai lá ao Contorno Sul, vai ao outro presbitério, vai no concílio maior, vai às instituições seculares, onde a gente vai passando, a gente vai em nome de Cristo. A gente tem uma responsabilidade muito grande em função disso. Sobre nós recai este peso. A gente não está ali só representando a si mesmo. Nós estamos representando o Senhor, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Imagina, Deus se vale de você e de mim, para sermos os exortadores, os admoestadores, os proclamadores da palavra da reconciliação, como embaixador. Você é uma pessoa muito grata, ou seja, elevada. Você não é pouca porcaria, não. Você é bastante coisa, né? Desculpe, né? Que coisa importante a gente se assumir como embaixador, pela responsabilidade que a gente tem, pelo modo como nós devemos nos portar diante das pessoas, porque ali nós somos o reflexo, o retrato, a cara do Senhor Jesus perante este mundo. Este mundo vai conhecer acerca de Jesus por intermédio da igreja, por intermédio dos membros da igreja, por intermédio dos pastores da igreja, e o ministério recomendável se assume que recebeu a autoridade do Senhor, não para vociferar isso, mas para entender que responsabilidade tem sobre os seus ombros. Em quarto lugar, o ministério recomendável tem ênfase no zelo pelo Senhor. Versículo de número 1 do capítulo 6, nós lemos assim: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O autor aos Hebreus trabalha esse tema com muita primazia, quando percebe que muita gente espizinha a graça de Deus. Esta graça que nos salva, que nos redime, que nos vocaciona, que nos faz povo de Deus, que é algo tremendo, e tem gente dando cotovelada nela.
E tem gente espizinhando a graça, e tem gente não valorizando a graça, achando que é de somenos importância, que Deus não tinha mais do que... não é favor de Deus Ele ser gracioso para conosco, é obrigação dEle. E o apóstolo, neste ponto da sua exposição, da sua advertência a esta igreja e a todos nós, ele diz, por favor, valorizem a graça do Senhor, porque do contrário, vocês parecem não ser zelosos pelo Senhor. Vocês não compreendem o significado de tão admirável salvação e redenção. Então, é mister que o ministro da palavra, que a igreja do Senhor, que também nos seus variados ministérios assim se apresenta, não jogue fora a graça de Deus, mas a cada dia louve e bendiga o nome do Senhor, que nos deu santa vocação e que nos sustenta pela sua graça, porque o ministério é glorioso, reverendo Vitor, mas o ministério também é espinhoso, e há muitas frustrações, e há muitos momentos de lágrimas profundas, e é só a graça do Senhor para nos sustentar, é só a graça do Senhor para nos manter em pé, é só a graça do Senhor para nos fortalecer. E é nesse sentido que eu quero instar com o dileto colega para que tome isso em consideração a cada dia da sua vida. Esse Deus, citando então o profeta Isaías, capítulo 49, Paulo diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós muitas vezes aplicamos esta passagem para um dia X, em que a gente até já notou na Bíblia, que ouviu a primeira vez o Evangelho, levantou a mão no culto, veio à frente, recebeu ali uma oração especial, né? O dia da conversão. Isso é um versículo para todo dia. Esse é o versículo todo dia, naqueles momentos especialmente de angústia, a gente saber hoje é o dia oportuno da salvação. O Senhor mais uma vez, com o seu braço estendido, está me resgatando a vocação que Ele mesmo fez da minha vida. Ministério recomendável, tem origem no Senhor, foco na reconciliação com o Senhor, autoridade do Senhor, ênfase no zelo pelo Senhor, mas por fim, o ministério recomendável tem absoluto temor do Senhor. Inúmeras vezes nós temos dito desse púlpito que temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus, é reverenciá-lo, é reconhecer que mesmo na intimidade que Ele nos faz aproveitar, de permitir-nos dirigir a voz a Ele, chamá-lo de Pai, de nos sentirmos em casa na sua companhia, não podemos perder-lhe o respeito. Alguns mesmo dizem que temor do Senhor é levar Deus a sério na vida. E eu estou dizendo isso em conclusão para chegar onde a gente começou, já que o versículo 3 no seu final nos inspirou para dizer que o ministério não seja censurado, e eu quero dizer aqui, não dando motivo de escândalo em coisa alguma. O Senhor Jesus declarou que é bom que não haja escândalo, no meio do povo de Deus não haja escândalo, de natureza nenhuma, qualquer escândalo prejudica o todo, a comunidade por inteiro, mas ele asseverou, mas ai daquele por intermédio de quem vem o escândalo. Isso é uma palavra para todos nós, mas é uma palavra muito especial para o pastor, para o ministro da palavra, para aquele que é a referência da igreja, aquele que é visto, que é enxergado com mais frequência, porque da parte de qualquer membro, alguma coisa que destoie da vontade de Deus, um pecado cometido, causa mal-estar em todo o corpo, como aquele mindinho ferido vai prejudicar o corpo inteiro, mas quando se trata do ministro da palavra, o estrago é maior ainda. Então, reverendo, eu sei que o senhor é um homem de índole madura, você carrega consigo valores recebidos desde o seu lar,
que estão consoantes à palavra de Deus e têm demonstrado isso ao longo desses preparatórios todos, mas considere que o seu ministério é recomendável porque você tem absoluto temor do Senhor. No que você fala, no que você faz, no que você pensa. Seu pensamento está cativo ao Senhor. Você está absolutamente nas mãos desse Deus maravilhoso. E com certeza o seu ministério terá esse distintivo para ser inteiramente um ministério recomendável. Que Deus muito o abençoe. Que Deus faça você um vaso útil e constante bênção no seio da sua igreja. E como nós prometemos aqui como igreja, nós estaremos acompanhando a sua vida em oração. É com muita alegria que eu convido o reverendo Vitor Pereira Júnior para orar e impetrar a bênção sobre o povo de Deus. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra aqui, Deus, dita, levanta ministérios, levanta homens e mulheres, Deus, que se interessam pelo avanço do Teu reino, que se interessam por conversões, ser instrumento Teu, Pai, em qualquer lugar, na igreja, no local de trabalho, dentro da família. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta aqui missionários, levanta aqui, Deus, pastores, levanta aqui, Deus, profissionais, seja de qual área for, Pai, para avançar o Teu reino, para que a Tua palavra seja conhecida e o poder do Evangelho traga mudança na vida dessas pessoas. Assim nós oramos, Pai. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, hoje e sempre. Amém.